Olá pessoal, eu sou a professora Ângela e o tema da aula é função inversa. Mas o que é uma função? Vamos supor que você esteja precisando de canetas e você vai até uma papelaria. E aí você chega lá, você tem que o preço de uma caneta é R$5, mas você vai comprar mais canetas. Então, uma função é a relação dos elementos de um conjunto com os elementos de outro conjunto. Suponhamos que o número de canetas que você vai comprar está aqui, olha, neste conjunto A. E o valor que você vai pagar por essas canetas está aqui, olha, no conjunto B. Então, supondo que cada caneta custe R$5, se você comprar uma caneta, você vai pagar R$5. Se você comprar duas canetas, você vai pagar R$10. Se você comprar três canetas, R$15 e 4 canetas, R$20. Então, os elementos do conjunto A estão associados com os elementos do conjunto B. Quando nós falamos de uma função inversa, o que nós temos ali? Uma caneta custa R$5. A inversa é como se você tivesse R$5. Quantas canetas você vai comprar? É o inverso. Aqui você comprava uma para pagar 5. Agora aqui você tem R$5. Quantas canetas você vai comprar? Uma. Você tem R$10. Quantas canetas você vai comprar? Duas. Você tem R$15. Quantas canetas você vai comprar? 3. R$20. 4. Então, fazendo esta relação com a função inversa, o que vai ser a função inversa? Se eu tenho uma função de A em B, a função inversa vai ser uma função de B em A. E como que nós podemos representá-la? F de menos 1. Esse F de menos 1 representa uma função inversa. Então, F de menos 1, x. Uma função, nós podemos representar F de x. F menos 1x é uma função inversa. E quando que nós podemos falar que uma função é inversa? Então vamos observar quais são as características. Uma função é inversa quando ela é uma função bijetora. E o que é uma função bijetora? Vamos observar as características de uma função bijetora. Para ser uma função bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E o que é uma função injetora? Ela é uma função, ou seja, os elementos do conjunto A estão todos associados com elementos do conjunto B. E no conjunto B, quem leva a flechada, ou seja, quando eu faço esta associação de um elemento de A para B, olha, no conjunto B, quem leva a flechada só leva uma. Então, olha a associação, x1 e f de x1. x2 e f de x2, x3 e f de x3, x4 e f de x4. Agora vamos observar aqui as características da sobrejetora, porque para ser bijetora ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Sobrejetora é função, nós já vimos a relação. Não sobra elemento em B. Tem algum elemento em B aqui que ficou sem alguma relação? Não. Então, uma função só será inversa quando ela for bijetora. E para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E como que nós podemos fazer esta representação em uma função? Então, dada a função f de x igual a 3x menos 1, como que eu posso calcular a função inversa? Esta é a função, f de x igual a 3x menos 1. Para eu calcular a inversa, olha o que nós vamos fazer. No lugar do f de x, eu vou colocar o y, porque f de x e y é a mesma coisa. Eu posso escrever f de x igual a 3x menos 1, como eu posso escrever y igual a 3x menos 1. E aí, ao invés de isolar o y, eu vou trocar aqui, olha, no lugar do y eu coloco x e no lugar do x eu coloco y, eu vou inverter, olha, o y vem para o lugar do x e o x vem para o lugar do y. E agora eu vou isolar o y, porque o y vai ser a nossa função. Para isolar o y, eu tenho que deixar ele sozinho. Então, no caso, nós temos x igual a 3y menos 1.
Para isolar ele, eu tenho que tirar esse menos 1 daqui. Esse menos 1 é negativo aqui no segundo membro, ele está aqui no primeiro membro positivo, porque o oposto de menos 1 é mais 1. E aí nós vamos ter x mais 1 igual a 3y. Mas o y ainda não ficou sozinho. Eu tenho 3y, então entre o 3 e o y eu tenho um sinal de multiplicação. Operação inversa à multiplicação é a divisão. Isolo o y, o 3 que está multiplicando vem aqui dividindo. Então, x mais 1 sobre 3 é igual a y. Então, esta função y igual a x mais 1 sobre 3 é a função inversa de f de x igual a 3x menos 1. Então, a nossa representação para esta função inversa será f menos 1 de x igual a x mais 1 sobre 3. Resumindo, para uma função ser inversa, ela tem que ser uma função bijetora. E lembrando que nós representamos com f de menos 1x. Bom, pessoal, e esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Muito obrigada e até mais!